Você já parou para pensar que nem toda ajuda é vontade de Deus? Sim, existe um tipo de ajuda que, em vez de libertar, aprisiona. Um tipo de bondade que, em vez de salvar, corrompe. E a Bíblia é clara sobre isso. Há pessoas que Deus não quer que você estenda a mão, porque quando você interfere, você atrapalha o que o próprio Deus está fazendo. Parece duro, não é? Mas o reino de Deus não é movido por emoção, é movido por discernimento. Quantas vezes você já se desgastou tentando resgatar alguém que não quer ser salvo? Quantas vezes você já deu dinheiro, tempo, lágrimas e conselhos para quem só queria usar a sua boa vontade e depois ainda te culpou quando as coisas deram errado? Hoje o Espírito Santo quer abrir os seus olhos, porque existe um tipo de amor que liberta e existe um tipo de amor que destrói. E a Bíblia é clara sobre isso. Há pessoas que Deus não quer que você estenda a mão, porque quando você interfere, você atrapalha o que o próprio Deus está fazendo. Vamos começar com a primeira delas, e talvez essa seja a mais difícil de todas de aceitar. 1. A pessoa rebelde contra Deus. A primeira pessoa que a Bíblia manda você não ajudar é aquela que está em rebeldia direta contra Deus. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Há pessoas que sabem o que é certo, sabem o que é pecado, sabem o que a palavra diz, mas não querem mudar. E quando você tenta ajudá-las, você não está sendo bondoso, você está se colocando entre elas e o juízo que Deus preparou para despertá-las. Você entende isso? Tem gente que só vai voltar para os pés de Deus quando perder tudo. Mas você está lá, tentando segurar, tentando impedir o que o próprio Deus está fazendo. E o resultado? Você se desgasta, se entristece e às vezes até é arrastado junto para o mesmo buraco espiritual. Lembre-se, o diabo adora usar o seu coração bondoso para te colocar em alianças destrutivas. E se você não tiver discernimento, você acaba lutando contra o próprio Deus, tentando salvar o que ele decidiu derrubar. Olhe para a história de Saul e Samuel. Samuel chorava por Saul. Chorava porque o amava, porque via potencial, porque acreditava que ainda havia um caminho. Mas Deus disse a Samuel, em 1 Samuel 16:1, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus estava dizendo: Samuel, para de chorar por aquilo que eu mesmo rejeitei. E talvez o Espírito Santo esteja dizendo isso a você hoje. Pare de chorar por aquilo que eu mesmo tirei da sua vida. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é livramento. Às vezes Deus fecha a porta, quebra a ponte, muda o caminho, porque Ele sabe que se você continuar ajudando aquele rebelde, você vai se perder junto. Não confunda compaixão com desobediência. Você pode orar, interceder, amar, mas não se colocar no lugar de Deus. A rebeldia é um veneno espiritual. E quem tenta resgatar um rebelde fora do tempo, muitas vezes se contamina com o mesmo espírito de rebeldia. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você já se desgastou tentando salvar quem zombava do seu conselho, quem debochava da fé, quem não queria ser curado? Deus não quer que você pare de amar. Ele quer que você aprenda a amar com sabedoria. Porque às vezes, a ajuda que você oferece é a mesma coisa que dar um travesseiro para quem Deus quer acordar. Então ouça, não ajude quem está em rebeldia contra Deus. Ore, interceda, mas entregue nas mãos dele. Porque o dia em que essa pessoa cair em si, como o porquinho pródigo caiu, ela vai lembrar que você não alimentou o erro, mas esperou no tempo de Deus. Se essa palavra está abrindo os seus olhos e te fazendo refletir, se inscreva no canal agora mesmo e deixe o seu like,
porque o que vai ser revelado nas próximas partes vai fazer você enxergar o mundo espiritual como você nunca viu antes. A verdade é que o inferno se alimenta da ingenuidade dos bons. E muitos cristãos estão sendo sugados espiritualmente, financeiramente e emocionalmente porque confundiram misericórdia com desobediência. Nem todo socorro é bênção e nem toda bondade vem de Deus. A palavra é clara. Há pessoas que Deus não quer que você ajude, porque não querem ser curadas, querem continuar ferindo. E quanto mais você se aproxima, mais você sangra. Depois de entender que o rebelde é o primeiro tipo que você precisa entregar nas mãos de Deus, vem o segundo tipo, e talvez esse seja o mais manipulador de todos. 2. O preguiçoso espiritual e financeiro. Provérbios 19:15 diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso padecerá de fome. Sim, a Bíblia é direta. Existem pessoas que sofrem não porque o diabo as atacou, mas porque elas mesmas fecharam as portas com suas atitudes. Elas têm saúde, têm tempo, têm oportunidades, mas preferem que alguém as carregue nas costas. Essas pessoas estão sempre reclamando, sempre pedindo ajuda, sempre dizendo, ore por mim, mas nunca se movem, nunca fazem a parte delas. Elas usam a fé como desculpa para a inércia. Deus vai prover, dizem elas, mas não fazem nada enquanto esperam. E a verdade é dura. Quem ajuda um preguiçoso, alimenta a preguiça. E quem alimenta a preguiça, se coloca contra os princípios de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,10, foi claro. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Perceba, ele não disse se alguém não pode trabalhar, mas se não quer. A Bíblia faz distinção entre a impossibilidade e a negligência, entre a luta e a acomodação. Tem gente que você tenta ajudar e ela tenta também. Mas tem outros que você ajuda e eles se acomodam mais ainda. Você dá um conselho e eles dizem amém, mas não mudam. Você ensina o caminho e eles voltam ao erro. Você dá a vara, mas eles querem o peixe e todos os dias. E quando você insiste em ajudar esse tipo de pessoa, o que acontece? Você vira o Deus dela. Ela não ora mais, não busca mais, não cresce mais. Porque sabe que se der errado, você resolve. O Espírito Santo está dizendo, há pessoas que eu quero ensinar pela escassez, mas você insiste em cobri-las com seu manto de misericórdia fora de tempo. E quando você cobre o que Deus quer expor, você impede o milagre. Deus não abençoa a preguiça, e ajudar quem não quer sair da inércia é condenar-se junto com ele ao mesmo deserto. 3. O escarnecedor, o zombeiro das coisas sagradas. Provérbios 9:7 diz: quem repreende o escarnecedor arranja afronta para si, e o que censura o ímpio recebe injúria. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Há pessoas que não zombam de você, zombam de Deus, zombam da palavra, do jejum, da oração, da santidade. Vivem debochando de tudo que é santo e rindo daquilo que você leva a sério. E o pior, você tenta ajudar. Você se desgasta tentando explicar, tentando convencer, tentando mostrar que o inferno é real, mas eles riem, fazem piadas, desprezam tudo que vem do Espírito. O escarnecedor não precisa de conselho, precisa de confronto. Mas o confronto dele não vem de palavras, vem de colheitas. Há pessoas que só aprenderão o valor da santidade quando perderem tudo o que zombaram. E se você tenta proteger o escarnecedor das consequências, você está roubando dele a única chance que tem de se arrepender. Cuidado! A Bíblia não manda você odiar o escarnecedor, mas não gastar energia com ele. Não é sua missão salvar quem rejeita o Salvador. Não é sua responsabilidade convencer quem já decidiu zombar. Jesus mesmo disse em Mateus 6,6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. E quantas vezes você já foi despedaçado tentando pregar para quem zombava de tudo que saía da sua boca? Deus te trouxe até aqui para te dizer: pare de desperdiçar o seu óleo com vasos rachados. O tempo é curto, a graça é real, e há pessoas famintas esperando por uma palavra verdadeira.
Não perca sua energia com quem escolheu zombar. Invista em quem ainda quer ser transformado. Essas duas pessoas, o preguiçoso e o escarnecedor, são terrenos inférteis. Você pode plantar, regar, insistir, mas a semente nunca vai florescer, porque o coração não está preparado. O verdadeiro discernimento espiritual não está em quem ama mais, mas em quem sabe a quem amar com sabedoria. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter prazer em viver no caos? Por mais que você ore, aconselhe, se doe, nada muda. É como jogar água em uma esponja suja. Quanto mais você tenta limpar, mais sujeira sai. Essas pessoas não querem libertação. Elas querem atenção. Elas se alimentam da sua energia, da sua compaixão e até da sua culpa. E Deus hoje te diz: filho, pare de tentar ser o salvador de quem rejeitou a minha salvação. Agora, vamos falar sobre dois tipos perigosíssimos de pessoas que o próprio Senhor te alerta para não carregar nos ombros. 4. O insubmisso, aquele que desobedece à autoridade espiritual. 1 Samuel 15, 23 declara: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Parece pesado, não é? Mas é o que está escrito. O insubmisso é aquele que não aceita direção, não reconhece liderança, não quer correção. Ele tem o próprio evangelho, o próprio entendimento, o próprio caminho. Ele diz: eu ouço Deus sozinho, não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. Essas pessoas parecem espirituais, mas são lobos disfarçados de cordeiros, que confundem liberdade com rebeldia. E o mais perigoso é que muitas vezes elas se infiltram no meio da igreja. Elas se sentam nos bancos, levantam as mãos, mas quando saem do culto, começam a semear dúvida, divisão e confusão. E aí está você, tentando ajudar. Você ora por elas, tenta trazê-las de volta, mas o insubmisso não quer restauração. Ele quer audiência, quer arrastar outros para fora junto com ele. E sabe o que é mais forte? A Bíblia não manda você confrontar o insubmisso, manda se afastar. Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Afastar-se não é falta de amor, é proteção espiritual, porque quem caminha com o insubmisso, cedo ou tarde, participa da mesma queda. Deus não te chamou para resgatar quem luta contra a própria liderança espiritual. A ajuda que não vem com submissão vira aliança de destruição. É hora de parar de insistir em quem não reconhece a voz de Deus através da autoridade que Ele colocou sobre a vida. 5. O enganador, o que usa o nome de Deus para se beneficiar. Mateus 7, 15 nos adverte: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O enganador é o mais perigoso de todos, porque ele fala a linguagem do céu, mas serve ao inferno. Ele conhece versículos, canta hinos, cita promessas, mas tudo com uma intenção oculta: manipular, sugar e controlar. Essas pessoas se aproximam com palavras ungidas, mas têm um espírito de manipulação por trás. Prometem orar por você, mas estão de olho na sua confiança. Dizem: Deus me revelou algo sobre a sua vida, quando na verdade estão plantando uma armadilha emocional. E quando você tenta ajudá-las, elas fazem você acreditar que elas precisam de libertação, quando na verdade elas estão te prendendo. O enganador é estratégico. Ele te enfeitiça com espiritualidade falsa e faz você duvidar da sua própria percepção. Por isso, o discernimento é a arma mais importante nesses dias. 1 João 1 diz: amados, não creiais a todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ajudar o enganador é como dar uma chave de ouro para alguém que só quer abrir a porta da sua ruína. Você acha que está fazendo bem, mas na verdade está alimentando o próprio inimigo. O diabo usa máscaras, e uma das favoritas dele é a de crente sofredor. Por isso, Deus hoje te diz: pare de tentar curar quem te adoece. Pare de se aproximar de quem usa o meu nome em vão. Ajudar sem discernir é semear em terreno amaldiçoado. Sim, Deus quer que você seja generoso, compassivo, disposto a ajudar, mas com discernimento, porque nem toda necessidade vem do Espírito Santo. Algumas vêm diretamente do abismo, disfarçadas de pedido de oração. Esses dois tipos, o insubmisso e o enganador, são muitas vezes os mais difíceis de identificar. Eles falam bonito, choram na presença de Deus, se dizem feridos, mas nunca se arrependem de verdade. Eles não querem cura, querem audiência. E quando você se torna plateia deles, o diabo ri, porque te afastou do propósito de Deus sem que você percebesse. Ajudar o insubmisso e o enganador é andar em desobediência mesmo com o coração certo. E Deus hoje te chama para discernir. Nem toda ajuda é amor, nem toda compaixão é vontade divina. Alguns precisam ser entregues à disciplina de Deus para que aprendam o valor da correção e da verdade. Você já percebeu que existem pessoas que sugam a sua fé até não sobrar nada? Você ora com elas, jejua por elas, as ajuda financeiramente, mas parece que quanto mais você faz, pior elas ficam. Não é coincidência, é um alerta espiritual. Existem pessoas que Deus tira da sua vida e você insiste em trazer de volta. E às vezes, essa insistência não é amor, é idolatria emocional disfarçada de compaixão. Hoje o Espírito Santo fala com você. Você não é o Messias, eu sou. Pare de tentar salvar quem não quer salvação. Agora preste atenção, porque as duas pessoas que vêm a seguir são aquelas que mais confundem o coração dos crentes. São aquelas que fazem você acreditar que está agindo com amor, quando na verdade está lutando contra o plano de Deus. 6. O rebelde de coração duro, aquele que não se arrepende nem diante do castigo. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído de repente sem que haja remédio. Existem pessoas que já ouviram todas as pregações, já receberam todas as chances, já foram advertidas, alertadas, corrigidas, mas continuam escolhendo o pecado. Você ora por elas, chora, intercede e até sente culpa por não vê-las mudar, mas Deus te diz: pare de interceder por quem eu já entreguei ao juízo. Jeremias ouviu isso. O profeta orava por Israel, mas Deus disse em Jeremias 7,16: tu, pois, não ores por este povo, nem o levantes por ele clamor nem oração, nem insistas comigo, porque eu não te ouvirei. Pesado? Sim, mas é a verdade. Deus é amor, mas também é justiça. Há pessoas que ultrapassaram o limite da paciência divina, e continuar tentando ajudar alguém que rejeita o arrependimento é impedir que Deus trate o coração dela. O rebelde de coração duro não quer ajuda, quer o direito de pecar em paz. E se você insiste, ele te puxa para o mesmo abismo. O mesmo Deus que mandou amar o próximo também disse: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Mateus 7,6. O rebelde não valoriza a oração, conselho, nem o Espírito Santo. E enquanto você gasta suas forças tentando mudar alguém que já fechou o coração, o diabo ri, porque te mantém ocupado com o que não é mais da tua responsabilidade. Ajude quem quer ser curado. Ore por quem deseja mudança, mas solte quem insiste em zombar da graça de Deus. A misericórdia sem discernimento se torna desobediência. 7. O preguiçoso espiritual, o que espera que Deus faça tudo. Provérbios 19:15 diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso padecerá fome.
Há pessoas que não são más, mas são espiritualmente preguiçosas. Vivem esperando a hora certa, o mover de Deus, a confirmação do céu. E enquanto isso, a vida passa, o propósito atrasa e o inimigo toma espaço. Essas pessoas dizem: eu ainda não sinto de Deus para começar. Eu estou esperando uma resposta. Quando for o tempo de Deus, Ele vai fazer. Mas, na verdade, o tempo já chegou e elas estão escondidas atrás da desculpa espiritual. E você, cheio de zelo, tenta ajudá-las, motiva, ensina, insiste, mas nada muda. Sabe por quê? Porque quem não quer sair da zona de conforto transforma a ajuda dos outros em muleta. Deus não abençoa a preguiça disfarçada de paciência. A Bíblia é clara em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Espiritualmente é a mesma coisa. Se alguém não quer orar, não quer buscar, não quer se santificar, também não pode colher o que Deus promete aos fiéis. Deus te chamou para ajudar, mas não para carregar quem se recusa a andar. Ajudar o preguiçoso espiritual é gastar energia no deserto que Deus nunca mandou você atravessar. É como tentar empurrar um barco que o próprio dono deixou amarrado. Você se cansa, se frustra e acaba se sentindo vazio, porque quem não se move em fé morre parado na estagnação. Deus hoje te diz: não ajude quem se acomoda, não invista em quem despreza o altar. Não lute por quem prefere a sombra à luz. Sim, ore. Sim, ame. Mas não substitua a responsabilidade espiritual dos outros pela sua vontade de fazer o bem. Esses dois últimos tipos, o rebelde de coração duro e o preguiçoso espiritual, são os que mais te drenam. Eles te fazem acreditar que precisam de você, mas na verdade só precisam de um encontro verdadeiro com Deus. E enquanto você tenta ser a ponte, eles permanecem no mesmo lugar, te impedindo de avançar. Há momentos em que o amor de Deus se manifesta em separação. Ele não quer que você se torne cúmplice do pecado em nome da compaixão. Às vezes, amar é soltar. Às vezes, ajudar é se afastar. Quantas vezes você já foi ferido tentando ajudar alguém? Quantas vezes chorou em silêncio porque tudo que fez foi por amor, mas em troca recebeu ingratidão, traição ou silêncio? Você não imaginava que, ao tentar ser bênção, estava sendo drenado. Mas hoje, o Espírito Santo abre os seus olhos e diz: nem toda ajuda é vontade de Deus. Nem toda boa intenção é obediência. Você precisa entender: existe uma diferença entre ajudar por amor e insistir por carência espiritual. Deus não te chamou para ser salvador. Ele já enviou um. Jesus é o único que pode mudar corações. Você pode ser canal, mas não é a fonte. Você pode ser instrumento, mas não é o oleiro. E se continuar tentando curar quem rejeita a cura, você vai adoecer junto. Relembrando as 7 pessoas que a Bíblia manda você não ajudar. O zombador da fé, que despreza o que é santo e debocha das coisas de Deus. O tolo obstinado, que não ouve conselhos e só aprende quebrando. O pregador da rebeldia, que semeia divisão e desrespeita a autoridade espiritual. O enganador e manipulador, que usa a aparência de piedade para explorar. O ingrato, que não reconhece o bem, que transforma o amor dos outros em peso. O rebelde de coração duro, que rejeita o arrependimento e zomba da graça. O preguiçoso espiritual, que se acomoda e espera que outros façam o que ele mesmo deveria fazer. Esses 7 tipos não representam apenas pessoas, representam portas espirituais abertas para a estagnação, o cansaço e o roubo da tua unção. Muitos crentes estão esgotados, secos e frustrados, não porque o diabo é forte, mas porque estão lutando em batalhas que Deus nunca pediu para lutar. A palavra é clara: saiam do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Separação também é obediência. Às vezes, o maior ato de fé é soltar aquilo que você ama, porque sabe que continuar segurando
é desobedecer a Deus. Não se trata de orgulho, não se trata de falta de amor, se trata de discernimento espiritual. Há pessoas que Deus te mostrou que não querem mudar, mas você insiste porque tem medo de parecer sem coração. Mas hoje, o Espírito Santo te diz: não te chamei para agradar, te chamei para obedecer. Agora ouça com atenção. Deus vai restaurar o teu coração. Tudo que você semeou em lágrimas, Ele viu. Cada oração ignorada, cada abraço rejeitado, cada conselho que ninguém quis ouvir. Tudo isso está registrado no céu. E o Senhor te diz agora: filho, filha, eu sei o quanto você tentou, mas agora é tempo de descansar. Deixe-me ser Deus. Pare de tentar curar o que só o arrependimento pode transformar. Pare de insistir em quem não quer ser liberto. Porque enquanto você pede tempo com quem despreza a presença, existem pessoas clamando por alguém como você. Alguém cheio de luz, de fé e de compaixão verdadeira. O campo é grande, a seara está pronta, mas os trabalhadores estão cansados porque estão tentando colher no terreno errado. Deus está te reposicionando hoje. Ele está te libertando da culpa e da obrigação de resolver tudo, porque Ele quer te usar com poder e discernimento, não com cansaço e confusão. Encerramento profético. Feche os seus olhos por um instante e declare comigo: Senhor, me dá sabedoria para discernir quem devo ajudar e quem devo entregar nas tuas mãos. Me ensine a amar sem me aprisionar. Me ensine a servir sem me perder. Me ensine a soltar o que o Senhor já tirou da minha vida. Eu quero andar em obediência, não em emoção. Que o teu Espírito Santo me conduza a servir com sabedoria, discernimento e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensine a discernir quem devo ajudar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que está se doando demais e precisa ouvir isso hoje. Deus vai usar essa palavra para libertar corações exaustos e abrir olhos espirituais. Essa não é apenas uma reflexão, essa é uma revelação. E quem recebe nunca mais volta a ser o mesmo.